vaso de barro. Por fora, um lindo vaso. Por dentro, vazio, oco. E o que importa, o apóstolo Paulo diz, é o que está dentro do vaso. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Porque sou cristão, porque Ele é verdadeiro, porque Ele tem me ensinado a ter minhas motivações verdadeiras e convictas, a adorá-lo por aquilo que Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por aquilo que Ele é. Jó entendeu, por isso que Jó discursa: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, Senhor, eu te conhecia só em ver tudo que você tinha me dado, mas agora te contigo me dá. É porque eu experimentei, é porque eu vivi. Terceiro ponto, porque eu sou cristão. Sou cristão por causa da cruz de Jesus. E não há maior motivação, e não há maior sermão ou mensagem do que Jesus e sua cruz. As afirmações de Jesus aqui nessa terra, em sua primeira vinda, não era apenas do que Ele era, Filho do homem e Filho de Deus, e se esvaziou disso tudo. Que maravilha! Abriu mão da tua natureza, colocou de lado os seus poderes para viver na vontade resoluta, para viver em obediência, Pai. Temos em Cristo o maior exemplo. As afirmações de Cristo não diz respeito apenas ao que Ele era, mas também acerca do que Ele veio fazer nessa terra, a sua missão nessa terra. Ao olharmos os outros líderes religiosos, nós podemos ver que o que teve sentido, se é que teve algum sentido, foi a vida deles. A morte dos outros líderes foi apenas lamentada. Há um contraste entre Jesus Cristo e os outros líderes religiosos. A vida de Jesus foi significativa, sua morte maior ainda. Os seus discípulos, os seus seguidores evidenciam isso. Paulo, diante da comunidade de Corinto: eu decidi saber entre vós somente uma coisa: Cristo crucificado. João escreve à Igreja Universal: nisto consiste o amor, que Deus enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Ao olharmos os 4 evangelhos, você pode observar que na última parte dos evangelhos há uma boa quantidade de espaço destinado à última semana da vida de Jesus, que fala de sua morte. Isso coloca Jesus a par de outros líderes religiosos, como Maomé, morreu aos 62 anos, Confúcio aos 72, Buda aos 80, Moisés aos 120 anos. Jesus morre por volta dos seus 30 anos de idade, repudiado, caluniado pelo seu povo. Para muitos deles até hoje um fracassado, fracassou. Mas para nós, Jesus Cristo afirmou: é necessário que o Filho do Homem venha padecer e dar a sua vida e morrer. Aleluia! Glória a Jesus. Na quinta-feira, Jesus reúne os seus 12 discípulos, apóstolos, e começa a cear com ele. E Jesus começa a dar instruções acerca do seu velório. Toma o pão, olha, parte o pão, isso representa o meu corpo. Pega o cálice, isso representa o meu sangue. Por isso que a igreja, ela coloca como símbolo a cruz de Jesus, símbolo do cristianismo. Poderia ter sido o berço onde Jesus nasceu, representando a encarnação do Filho de Deus. Poderia ter sido a toalha ao qual ele enxugou os pés dos discípulos, representando o serviço e a humildade. Poderia ter sido a pomba, representando o Espírito Santo. Mas a igreja escolhe a cruz, representando a necessidade e a centralidade da morte de Jesus. Aleluia! Aleluia! Na cultura greco-romana, a cruz era algo desprezível, era uma vergonha, era sinônimo de maldição. Aqueles que iam para a cruz eram os piores dos bandidos, os piores dos piores traidores de César. Cícero, advogado, mentor, escritor de Roma, ele escreve: a palavra cruz deveria ser aniquilada da vida das pessoas, deveria ser aniquilada do pensamento, dos ouvidos
nos olhos. Então por que dar tanta vazão e ênfase à cruz? Símbolo que muitas igrejas deixaram de pregar. Um Jesus sem cruz não causa nenhum efeito. Um Jesus sem a sua morte não traz novidade de vida a ninguém. Apenas lembrando, ninguém matou Jesus. João 10 ele afirma: o bom pastor, ele dá sua própria vida pelas suas ovelhas. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por conta própria. Aleluia. Ninguém matou Jesus, ele entregou a sua vida. A cruz de Jesus, ela é a base principal para nós termos os nossos pecados perdoados. E quando se fala em perdão, para o homem é simples, às vezes difícil, mas é simples perdoar, é sentimento. Eu acabei de dizer que o amor de Deus não é sentimento. O amor de Deus, ele é santo. Deus é amor. João afirma isso, capítulo 4, 1 João 4, 8. Deus é amor. E para Deus perdoar é um problemão. Vou te explicar, porque era um problemão. Deus, ele é amor, e seu amor é santo, seu amor é justo, e diante do pecado ele se vê na necessidade de punir o pecador. Mas como punir o pecador sem deixar amá-lo? Porque a minha natureza é amor. E como amar sem deixar de punir? Que confusão. Deus resolve isso. Aleluia. Eu vou descer em forma de Cristo encarnado e vou resolver essa situação. Eu mesmo vou dar a minha vida em prol das minhas ovelhas. Isso é manifesto o caráter de Deus. Aleluia. Como entender isso eu não sei, mas isso para mim é demais. Isso para mim é demais. Não entra na cabeça. Isso para nós deveria ser demais. O próprio Deus descer em forma de homem encarnado como servo para servir a você, para servir a mim. Isso não entra na minha cabeça. Isso é amor. Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Glória a Deus. Isso é amor de Deus. Maravilha, Jesus. E quando nós olhamos para a cruz e vemos a Jesus crucificado, falta alguém lá. Não é só Jesus, mas é você, mas é eu também. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos, que a morte de Jesus, que na morte de Jesus nós também devemos estar. Se morremos com Ele viveremos. E se morremos com Ele, andemos em novidade de vida. Quando olhamos para a cruz, nós devemos nos projetar nela. E aí entra o conceito de esvaziamento, conceito de deixar de lado o meu ego, a minha vaidade, deixar de lado as minhas razões, as minhas virtudes, deixar de lado as minhas convicções, as minhas verdades, porque eu estou na cruz, crucificado com Jesus, e agora o velho homem, ele foi morto, e eu vivo para Deus, uma nova criatura. Já não estou mais debaixo da condenação do pecado, debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus. Aleluia. A cruz nos projeta a nossa morte. Jesus nos promete duas coisas. O que Jesus nos promete? Riqueza e saúde, uma cruz e vida eterna. Aleluia. Quem quer seguir a mim, toma a sua cruz e siga-me. Nega-se a si mesmo. Deixe de lado o que você acha em ser certo. Deixe de lado o que você pensa sobre os outros e siga-me.